Olá, o programa Debate Urbano começa agora e tem como proposta discutir com você temas que são destaques na nossa cidade e que interferem de forma direta no dia a dia do nosso cidadão. Eu sou o vereador Toniolo e quero debater com você e os nossos convidados sobre o tema de hoje, questão da saúde em nosso município. Para conhecer um pouco mais desse assunto, nós trouxemos o secretário da Saúde, meu amigo pessoal, Dr. José Armando Mota. Agradeço a sua visita, a sua vinda. E para nos ajudar no debate, convidamos também o nosso amigo Benedito André Costa, presidente do Conselho de Saúde do município de Osasco. Antes que eu passe a palavra aos nossos convidados, nós vamos assistir um vídeo. Olá, meu nome é Luiz Antônio Marinho, sou morador de Jardim Santo Antônio, aqui de Osasco, há 42 anos. Tem algumas perguntas a fazer aí para o Dr. José Armando Mota, nosso secretário de Saúde, a respeito da saúde, da nossa saúde de Osasco, né? A falta de médicos na UBS, a demora da renovação dos contratos médicos e principalmente da demora da marcação de consulta, entendeu? O povo está muito carente da saúde em Osasco, doutor Zé Armando. Eu gostaria que o senhor respondesse para nós de alguma forma, entendeu? Para que ajudasse melhor o nosso povo de Osasco. Eu falo pelo meu bairro, do Jardim Santo Antônio, né, que sempre há falta de médicos. Sei que o nosso prefeito Jorge Lapas tenta o melhor para a nossa cidade, mas a nossa população, o nosso povão está muito carente da saúde no nosso município. Faremos um pequeno intervalo e voltaremos já já com o nosso programa Debate Urbano. Voltamos com o programa Debate Urbano. Eu quero perguntar aí ao meu amigo, Dr. José Armando, secretário da Saúde, foi vereador junto comigo lá na Câmara Municipal, presidente da Câmara, e está fazendo um belo trabalho na saúde. Eu queria perguntar, doutor, o que mudou na saúde e qual que é o quadro hoje? Bom, o quadro hoje, acho que antes de comentar, eu quero cumprimentar o debate urbano, né, que você tem conduzido aí com muita perfeição e muita sabedoria. Cumprimentar o André, que me ajuda muito lá na saúde, que é o presidente do Conselho Municipal de Saúde. Cumprimentar os telespectadores que nos ouvem e dizer o seguinte: muita coisa tem mudado, né? Principalmente em relação à forma que nós temos encarado os problemas, ou seja, com respeito e humildade. Respeito para ouvir a voz popular. O Luiz faz um depoimento e nós temos que considerar. Todas as críticas são bem-vindas porque elas nos corrigem, não é? Então, dentro dessa linha da pergunta aí, por exemplo, do companheiro Luiz Marinho, que desde já agradeço, a questão da falta de médicos hoje é uma questão muito complexa, né? Ela tem muito a ver com a Constituição de 88, né, onde nós municipalizamos a saúde no nosso país e nós fizemos com que os municípios aumentassem muito a sua capacidade instalada. Para que o telespectador entenda, nós aumentamos os números de postos de saúde, fizemos hospitais, né? Mas não formamos médicos na mesma proporção que necessitávamos. Então, hoje, tanto a iniciativa pública como a iniciativa privada, hoje, tem falta de médico. A iniciativa privada, por exemplo, né, ela vendeu muito convênio no governo Lula e no governo Dilma. Nós tivemos aí a criação de uma nova classe média. Uma classe que passou a comprar convênios e dos 35 milhões de conveniados que nós tínhamos no Brasil nos últimos anos, passamos para 50 milhões. Não é? Só que a rede de hospitais e de laboratórios não aumentou na mesma proporção. Não acompanhou o crescimento. Não acompanhou o crescimento. Então, o que a gente tem hoje de reclamação nos convênios? Já que no nosso hospital municipal de Osasco, nós atendemos 20% das pessoas que procuram o nosso hospital central, são pessoas que têm convênio. Porque a reclamação eu ligo para o meu convênio, tento marcar uma consulta com aquele médico que eu passava e o convênio responde: olha, aquele médico já não atende mais. Olha, aquele hospital já está descredenciado, também não atende mais. Então, nós temos o problema da falta de médicos, nós temos um problema, então, portanto, estruturante no país. Por isso que nós queremos fazer mais faculdades, e quero anunciar aqui de primeira mão no seu programa,
hoje a publicação no Diário Oficial da União, não é? Onde Osasco vai ser uma das cidades que será escolhida. É óbvio que ela vai se inscrever, vai apresentar a documentação para ter uma faculdade de medicina. Para daqui 6, 8 anos, é um projeto de médio e longo prazo, a gente forme médicos. A gente tenha residência médica, que a gente possibilite fazer com que esses hospitais nossos sejam hospitais de ensino. Contratação de médicos. Contratação de médicos, nós temos tido uma luta, eu, o André, e todos os componentes da saúde, para que haja agilidade na contratação, para que a gente não perca tempo. Então, nós criamos o poupa-tempo na contratação dos médicos, né, para que a gente possa, então, contratando mais rápido, levando o contrato onde ele trabalha, a gente possa ter, então, o mínimo de carência possível. A demora na marcação de consultas tem muito a ver aí com os programas instituídos. Governo estadual, né, aí vindo aí com um mote de pagar 30% a mais de suplementação no salário dos médicos, para que eles trabalhem, aqueles que trabalham em regiões mais periféricas. E o governo federal vindo com mais médicos. Fomos contemplados agora, né, com mais 8 médicos. E temos aí a expectativa de nessa carência das unidades onde o Luiz Marinho colocou, né, de mandar médicos para essa região, porque nós temos realmente carência de médico nessas regiões. Estamos mandando agora para o Novo Osasco, para o Olaria do Nino, né? Mas se nós estamos recebendo 12 e necessitamos de 90, nós temos aí um espaço que nós temos que preencher. E também, terminando, dizendo que a dificuldade, para que o telespectador entenda, de contratar médicos nesse segmento é porque nós não temos um médico generalista. Nós não formamos no Brasil esse médico. E nós temos que resgatar o médico humanizado, o médico generalista, e que resolve 85% dos procedimentos das pessoas que os procuram nessas unidades. A gente já, pelo menos, esse caso da formação dos médicos será na Unifesp, isso? Ou vai ser no próprio hospital? Ali? Não, a formação do médico, na verdade, hoje... Da residência médica, né, no caso. Para você ser uma cidade, para ser escolhida, você tem que, mais ou menos, ter uma proporção de leitos do SUS, né? Então, eu tenho que ter um leito do SUS, né, para cada 5 vagas que a faculdade vai oferecer, né? Eu tenho que oferecer pelo menos aí um número de 5 residências médicas, né? Eu tenho que oferecer uma estrutura que tenha, por exemplo, um CAPS, um Centro de Atenção Psicossocial. Eu tenho que ter uma estrutura de saúde que permita que se faça o internato e que esse aluno possa, então, ter o aprendizado humanizado. Mas eu preciso ter residências médicas afinadas com a medicina de família e a medicina de comunidade, né? Ginecologia e obstetrícia, pediatria e clínica geral. Essas vão ser as residências que nós vamos dar preferência, porque é exatamente onde nós temos carência de médicos. E o município também tem que pertencer, estar inscrito no PIMAC, que é um programa nacional de melhoria do acesso à qualidade, e também a estratégia de saúde da família. Para cada estudante, nós vamos ter que ter uma equipe de estratégia de saúde da família. Ou seja, se nós tivermos uma faculdade de medicina em Osasco, que vai oferecer 50 vagas, vai ter que ter 50 equipes de estratégia de saúde da família. Por isso que Osasco está se preparando, não é? Nós temos hoje o programa de agentes comunitários de saúde, nós temos hoje um controle, né? Hoje com a enfermeira, a técnica de enfermagem, nós mesmos contratamos essas equipes, estamos economizando muitos recursos para ir para o outro passo, que é uma resposta um pouco prolongada, e eu não quero tirar aqui a oportunidade dos colegas também comentarem. Aproveitar, né? Então, perguntar para o meu amigo André, que é o presidente do Conselho de Saúde, qual que é a participação do Conselho, nesse caso, na melhoria da questão da saúde da cidade? O Conselho, Tonilo, eu quero aqui agradecer a você pelo debate urbano, a oportunidade que você está dando para o Conselho vir acompanhar o secretário, agradecer ao secretário de Saúde, que vem depois que ele entrou, assumiu no dia 1º de janeiro, ele fez uma transparência, mudou o Conselho, a partir daí fica até meado de maio na mão ainda do antigo secretário, mas ele fazemos uma nova eleição e aí o Conselho volta para a mão popular, volta para o usuário. E ele tem aberto a secretaria e tem facilitado para que o trabalho do Conselho se
abra e vá junto da fiscalização. A questão das marcações de consulta, nós agimos da seguinte maneira: vamos atrás da fiscalização. Se tem uma demanda da UBS, que no caso do Luiz, ele tem lá a UBS da Maria Pia, que é a região dele lá, que pertence a ele, e que as demandas vão para a Poli ou vão para uma outra região. Nós vem caminhando muito, houve-se uma mesa de marcação reformulada, que o Dr. Zé Armando criou com os médicos, para que houvesse uma interatividade melhor e uma rapidez melhor para o munícipe. Nós não temos acompanhado lá no Maria Pia, não temos notícia de demora de consulta. Não chega essa reclamação no Conselho. Nós temos acompanhado Maria Pia de perto, tivemos lá agora, por esses dias, um problema que houve administrativo, acionamos o secretário muito respeitado foi lá, fez o que tinha que fazer, tivemos algumas demissões lá no caso, porque houve uma intervenção do Conselho. Então, ele tem acatado a intervenção do Conselho bastante. A questão lá do Luiz tem o nosso pronto-socorro. O nosso pronto-socorro foi já no início da entrada do Dr. Zé Armando Mota, foi trocado todo o imobiliário. Hoje nós tínhamos uma dificuldade, 5 médicos na questão no sábado ou na terça-feira, mas já deu uma apaziguada, não tem chego reclamação mais no Conselho. Então, tem caminhado nessas duas partes, tem. E o Conselho é isso, o Conselho é aberto, se reúne todas as quinta-feiras para que debata-se a saúde, e estamos sempre ali para que a população tenha uma abertura e tenha um acesso. E o secretário, eu confio nele, ele vem. Obrigado, André. Eu fico muito feliz de saber, depois vamos perguntar mais um pouquinho como que se forma, como chega essas questões de demandas e reclamações, mas eu gostaria de perguntar, porque o Dr. Zé Armando falou que da questão desse programa de novos médicos que está chegando para a cidade, é lógico que veio muito pouco ainda da demanda que é necessária, mas eu pergunto para o secretário, com a chegada do programa Mais Médico, nós teremos mais saúde? Na verdade é o seguinte, a gente quando fala desse tema tem que falar com muito cuidado. A maioria dos médicos brasileiros é a favor do Revalida, que é um exame mínimo que se faz quando alguém formado fora do país vem para esse país e vai tentar a sua sorte, né? No país hoje nós temos 1,78% de médicos estrangeiros exercendo a medicina no país que passaram pelo Revalida. Nos Estados Unidos, por exemplo, 25% é o percentual de médicos estrangeiros. Então, quando o médico brasileiro vai trabalhar lá, ele é submetido a uma prova. O nosso Conselho Regional de Medicina do estado mais rico do país, que é o estado de São Paulo, submete estudantes egressos das faculdades de medicina a exames e nós temos uma surpresa, 55% desses estudantes são reprovados nessas provas, né? Então, o que a gente pensa? A gente pensa que tem que torcer pelo programa. Como tem que torcer pelo programa do Estado? Ninguém aqui está para torcer contra. Então, quando nós não conseguimos levar o médico para as unidades básicas de saúde, isso não é um privilégio de Osasco, mesmo pagando bem, né? Tem municípios que pagam salários muito altos, chegam a pagar 20, 25 mil e não conseguem fixar o médico. Porque, historicamente, o médico se fixa onde ele estuda, onde ele faz a residência e onde ele tem a chance de continuar a sua capacitação. Não é? Crescimento. Então, a saúde, ela deve melhorar com o programa Mais Médicos em Osasco se nós conseguirmos receber aí um efetivo de pelo menos 50 médicos para as unidades básicas de saúde. Por quê? Porque se os nossos prontos-socorros hoje se congestionam, né, e as pessoas acabam tendo uma espera maior no atendimento, se o nosso hospital vive sobrecarregado, porque nós temos uma cidade de 670 mil habitantes e só na região nós temos um déficit de 1.200 leitos. Quem conhece Osasco sabe exatamente que nós só fizemos reduzir leitos nos últimos tempos. Montreal hoje é um hospital praticamente limitadíssimo em número de leitos. O Hospital das Damas, que hoje é Nossa Senhora de Fátima, opera com 39 leitos, por exemplo. Nós reduzimos o número de leitos e, acrescidos a isso, nós temos um hospital regional na nossa cidade que está em reforma,
não é? E dos 250 leitos que ele operacionalizava, ele operacionaliza hoje com 80. Uma promessa o ano que vem de vir operacionalizando aí com 255 leitos. Então a saúde deve melhorar sim nas unidades básicas de saúde com esses médicos que virão, que são generalistas, e espero que fiquem. Porque o grande desafio também é saber como esses médicos vão enfrentar essa nossa periferia. Não é? Como é que vai haver essa relação? Né? Em Carapicuíba, por exemplo, dos 3 que chegaram, os 3 não ficaram. Osasco, os 4 que chegaram estão ficando, não é? E os 8 que virão, né, através dessa parceria com o ministro Alexandre Padilha, que realmente tem dado aí, tem se empenhado e tem ajudado muito o município de Osasco, nós acreditamos que, melhorando o atendimento básico, nós vamos estar corrigindo uma demanda, né, que vem de mais de 50 anos. Quem faz saúde vai me entender que nós estamos falando há muito tempo, que se a gente tivesse médico na unidade básica, nós não teríamos o pronto-socorro congestionado, nós não teríamos a dor de cabeça sendo atendida lá no pronto-socorro, nós teríamos a urgência de fato sendo atendido lá, né? Então, Programa Mais Médicos é um programa que a gente torce para dar certo, porque ele é saudável e vem para ajudar. E tudo que vem para ajudar na saúde, a gente tem que torcer. Perguntar para o André, como que se dá a atuação do Conselho, André? E como que chegam as reclamações até o Conselho? Cada unidade de saúde tem o seu conselho gestor, que é formado pela população local. Aí ele se reúne e manda a demanda para o Conselho Municipal. O Conselho Municipal acolhe aquelas demandas e manda para o secretário. O secretário pega e determina que se regularize. E volta para nós. Antigamente, Toniolo, eu já tenho uma experiência no Conselho, antigamente a devolutiva não existia. Você mandava e a devolutiva ficava por lá. Hoje não. Hoje ele rapidinho devolve. Ele manda aquilo lá, acolhe e já devolve. Nós já imediato mandamos para o munícipe a resposta que ele deu para nós. E essas demandas chegam todo dia. Hoje eu estava no Conselho, chegou um senhor lá do Santa Maria, o Miguel, reclamando que diz que lá não tem o danado do Towner. Mas, veja só, é uma questão que na saúde a gente encontra. Como que eu vou? Eu cobro ele, cobro o secretário. Secretário, nós precisamos, secretário. Aí ele chega para mim e diz assim, André, rapaz, eu tô, mas você veja bem, esses dias até nós fomos impedidos de ir lá no DCLC. Eu pedi para mim ir lá e ver, e fomos impedidos. Porque há uma demorosidade da compra desses materiais. O secretário pede, mas aí ele depende lá de baixo, lá da prefeitura. Então fica um troço meio esquisito, porque aí uma certa hora nós aperta ele, escuta, como que vamos fazer? E temos mudado isso. Eu acho que a Secretaria da Saúde, estamos brigando, estamos conversando, deveria ter a central de compra dela, a parte, deveria ter, no caso, ela ser independente, porque você veja bem, uma secretaria que tem um orçamento que tem a Secretaria da Saúde, que tem os problemas que tem a Secretaria da Saúde. Hoje, no começo de janeiro, o doutor José Armando Mota pegou a secretaria com mais ou menos 7.300 funcionários. Hoje nós temos 6.200, caímos quase 1.100 funcionários. E estamos evoluindo no atendimento. Hoje, você pode, dentro desses 8 meses, você pode notar que quando você faz uma reforma na casa, você derruba para que você venha. Tivemos sim problema. Mas hoje você já vê que nós temos já uma luzinha no fim do túnel, já umas coisas. E a questão da compra, inclusive, aqui, Tony, vai um pedido para vocês, vereadores, nos ajudar. Eu acho que vocês têm que fazer uma coisa lá que seja mais ágil o negócio da saúde. Nós não podemos ser comparados com toda a secretaria. A saúde não pode esperar. Então você vê, vai lá uma pessoa para pegar uma guia de consulta e não tem o tal, né? E não é, o secretário tem, ele manda, aqui André, fiz o pedido.
Eu cumpri com a minha obrigação. Então, é essas coisas que vocês têm que nos ajudar para que fique mais fácil para nós, que abra mais. Nós vamos voltar já já discutindo sobre esse tema, mas faremos um pequeno intervalo e voltamos já já com o nosso programa Debate Urbano, discutindo a questão da saúde em nosso município. Voltamos com o programa Debate Urbano. E nesse terceiro bloco, eu gostaria que os nossos convidados fizessem as suas considerações finais, mas gostaria de perguntar também ao Dr. José Amando, secretário da Saúde, que falasse um pouquinho sobre a questão da reforma do Hospital Central que estive participando esses dias. Bom, para mim é uma honra falar, porque tive todo o apoio do prefeito Jorge Lapas, né, que é engenheiro, que visitou o hospital logo nos primeiros dias da sua gestão. E do hospital, o que eu posso falar é que nós fizemos, desde a reforma do telhado, dobramos a capacidade dos leitos pediátricos, reformamos a parte elétrica, trocamos todos os mobiliários para poder humanizar o atendimento, ambientar, reformamos o pronto-socorro infantil, demos um pronto-socorro infantil para a população moderno, com leitos de emergência, né? Reformamos os elevadores, fizemos uma nova cabine primária, o gerador do hospital foi consertado, enfim, fizemos uma reforma ampla e ela não para por aí, ela tem que continuar, porque senão nós vamos acusados de só pintar, e nós não estamos fazendo isso, nós estamos fazendo reformas estruturantes, reformas, né, que envolvem, obviamente, a pintura de toda a grade externa, a segurança do hospital. Nós temos hoje lá um graduado que está fiscalizando a entrada e saída de pessoas, enfim, um hospital com uma capacidade de atendimento, com 521 vínculos médicos, 1.300 servidores que lá trabalham, que fazem o possível e o que pode e o impossível para atender, porque nós somos um hospital que trabalha de forma sobrecarregada. Para a população entender, nós estamos atendendo com o fechamento do hospital regional, né, parcialmente, a Autoban, ambulâncias do Autoban, estamos atendendo ambulâncias do Corpo de Bombeiro, ou seja, nós ampliamos o nosso atendimento, então nós trabalhamos de forma sobrecarregada e nós não negamos atendimento, só que hoje o hospital está acolhendo muito melhor. Só para você ter uma ideia, para finalizar esse item, só as mesas cirúrgicas que nós compramos e os equipamentos modernos que chegaram e que são renovados à medida que nós necessitamos, né, já deram um suporte tecnológico muito maior. Nós fazemos cerca de 11 a 12 cirurgias ortopédicas dia. Estamos comprando um novo autoclave para melhor atender. Vamos esterilizar materiais com uma técnica chamada de peróxido, para que realmente a gente não perca material cirúrgico, né? Então o hospital avança na tecnologia, avança para atender melhor. E para isso, finalizando, nós precisamos ter equilibrado o orçamento. Para que o munícipe entenda, e o André já está cansado de ouvir eu falar isso, elencar prioridades. Quando você pega algo tão grande como a Secretaria de Saúde, você elenca prioridades. Qual foi a primeira prioridade? Trabalhar de forma legalizada, ou seja, licitar tudo. O toner, por exemplo, é um exemplo típico. Nós não pudemos comprar toner para a Secretaria no primeiro momento, porque senão nós estaríamos comprando de forma irregular, de acordo com a Lei 8666. Nós temos que comprar para toda a Prefeitura, para que o preço fosse único e homogêneo. Como essas licitações elas não se dão de acordo com o que a gente quer, já que é feito pelo departamento, o DCLC, Departamento Central de Licitações e Compra, não se deu como a gente queria, então nós passamos a comprar, a Secretaria de Administração passou a nos fornecer, a crise do toner está chegando ao fim, porque agora a licitação se deu, teve sucesso e nós vamos então fornecer o toner, para que as pessoas entendam, é aquele líquido necessário lá para fazer a impressão dos materiais, né? E quero dizer que não pagamos por indenização mais, hoje é outra prioridade. Nós só estamos pagando um contrato de pediatria que já está para ser licitado também, então outra prioridade, licitar tudo. E a política de recursos humanos? Essa é a pior questão que nós estamos enfrentando. Por que a gente reduz servidor? A gente reduz para contratar melhor. A gente vai ter que ter um quadro cada vez mais qualitativo, para que realmente se atenda melhor à população. Agradeço, Dr. José Amando.
O nosso tempo está se esgotando, mas eu ainda queria ouvir as considerações finais do meu amigo André. Toniolo, veja só, o Conselho ele é deliberador, ele é fiscalizador e, mediante isso, nós vamos de acordo com o que o secretário nos pede. Ó, ele precisa fazer uma demanda à questão do hospital. Chegamos lá, vimos que estava daquele jeito. Então, o secretário precisa vir aqui. A pediatria não tem condições, é desumano estar naquele lugar. Não, André, nós vamos, me dá um tempo aí que nós vamos executar. Aí ele corre atrás e executa. E mediante isso, chegamos de madrugada, por exemplo, 2 horas da manhã, saímos visitar os pronto-socorros. Vamos no pronto-socorro, chega lá, pegamos a lista dos médicos e se está em plantão, se não está, fazemos relatório, mandamos para ele. Então, tudo que você vê é passado para ele e ele executa. Nós simplesmente fiscalizamos, deliberamos tudo que ele precisa. E o secretário, ele tem mostrado para nós a sua eficiência, a sua capacidade, e por isso que ele tem o conselho do lado dele. Ele tem o conselho do lado dele para fazer o que ele está fazendo. Desmontou a saúde como um todo e hoje ele ressurge uma saúde nova para Osasco. A saúde de Osasco hoje, estamos mudando em 10 UBS, estamos entrando com um projeto novo, que a Gilma passamos no conselho e deu. Então... Eu sei, olha, o nosso programa, infelizmente, é insuficiente para discutir tantos assuntos importantes. Eu quero agradecer aos meus convidados, Dr. José Amando, Dr. André. Obrigado. E o programa Debate Urbano volta na próxima semana. Agradeço a você que nos acompanha. Se Deus quiser, estaremos aqui na próxima semana. Obrigado.